as más notícias, elas chegam, nós já falamos algumas vezes que 10% se trata do que acontece conosco, e 90% como reagimos ao que acontece. Esse é o ponto. Qual a resposta que você deu? Que atitude de fé você teve? Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, diga assim comigo: poder de ação e reação. Esse é o tema que nós estamos abordando hoje. Poder de ação e de reação. Aprenda a agir e reagir com fé. A nossa atitude, ou a resposta de fé que nós damos a uma situação, ela pode nos afundar ou pode nos levantar. Depende da resposta que nós vamos dar. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel, daqui a pouco eu vou orar com vocês. 1 Samuel 11, a partir do versículo 1. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco, e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, diga comigo, dei-nos 7 dias. 7 dias para que nós possamos enviar mensageiros a todo Israel, e se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, e preste atenção, tá? Cada texto bíblico, cada situação que nós lemos, às vezes eu encontro muitas pessoas dizendo assim: eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Eu não entendo muito a Bíblia. Realmente, se você tentar ler a Bíblia de forma natural, você não vai entender nada. Você vai ter muita dificuldade para entender. Ou talvez não entenda nada. Mas, quando nós buscamos a revelação, principalmente para a nossa vida, porque uma coisa que nós sempre falamos é a grande preocupação da igreja. Cada texto, cada leitura que nós fazemos, você precisa conseguir trazer essa realidade para a tua vida, para os teus dias. Porque se você não conseguir fazer isso, e você só ouvir a história bíblica, você não terá revelação nenhuma para a sua vida. E o ponto são as revelações que nós traímos para nós. Então, essa leitura, essa pequena parte que eu fiz, a leitura com você,
São aquelas situações que vêm com um propósito, como aqui, ó, com a condição que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e humilhe todo Israel. Poxa vida, que tratado maravilhoso, né? Você faz um acordo comigo, eu furo teu olho, te humilho. Como se diz? Eu entro com o pé e você entra com a bunda. Né? Maravilhoso tratado. E você me rouba, você me saqueia. Que tratado é esse? Que aliança é essa? Então a primeira coisa, nós vamos ver, eu coloquei, diga comigo, poder de ação e reação. Por quê? Porque isso define. Isso é definidor. Como nós sempre falamos aqui, não é o que acontece com você. É como você reage ao que acontece. É isso que vai definir o resultado. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nós vamos ver na mesma situação, você já leu uma parte comigo aqui, os líderes, as autoridades, dizendo, dei-nos 7 dias. Quer dizer, nós vamos tentar alguma coisa aí com alguém, nós vamos buscar apoio, nós vamos buscar ajuda, nos deu 7 dias, se nada acontecer, ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Isso é um erro. Um homem de Deus, ele não negocia a sua liberdade. Diga comigo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não negocia a sua liberdade, diga a sua vida. Olha, o seu casamento, a sua família, o seu financeiro, a sua saúde, isso é inegociável. Não tem negociação. E como é que nós mudamos? Nós sempre dizemos aqui, vocês já ouviram isso, muitas coisas que acontecem, as más notícias, elas chegam, e nós já falamos algumas vezes que 10% se trata do que acontece conosco, e 90% como reagimos ao que acontece. O problema é o que aconteceu comigo. Não, o problema é como você reagiu ao que aconteceu com você. É os 90%. Esse é o ponto. Qual a resposta que você deu? Que atitude de fé você teve? Porque tem gente que diz assim, não, bispo, eu não aceitei a situação, mas qual o propósito particular que você levantou? De oração, de jejum? Quais são as palavras que saíram da sua boca? Quais as orações que você liberou? A boca fala do que o coração está? A minha boca denuncia. Não, eu não aceitei a situação, mas de que forma? De que forma eu não aceitei? De que maneira eu não aceitei? Porque não aceitar, nós ouvimos muitas pessoas dizer, não, eu não aceito essa situação, não, eu nunca vou aceitar essa situação. Ok, você já falou, mas isso expressa, são só palavras. O que mais? O que nós vamos fazer? Como nós estamos nos levantando? Porque o Naás, ele pode ser muitas coisas. Pode ser um problema, como nós estamos vendo agora, que atinge o nosso país, que atinge a nossa cidade. Pode ser um problema que se levanta contra a sua vida financeira, contra a sua vida familiar, contra a sua vida conjugal, contra a sua saúde. Pode ser o Naás, pode ser um problema particular seu. Aqui foi um problema coletivo. Mas como é que eu vou reagir? Como eu vou combater? Qual vai ser a minha resposta? O Naás veio para todos aqui. Como o Naás pode vir para todos. É a mesma situação para todos nós. Um problema que vem geral. E aí, existem as pessoas que elas negociam
a sua própria liberdade, pessoas que sentam, pessoas que choram, um grupo que não aceita, e existe um grupo que não aceita e se levanta e luta. Quem? Aí a pergunta, que grupo que eu faço parte? O grupo que chora, o grupo que reclama, o grupo que murmura, ou o grupo que se levanta, o grupo que age, o grupo que reage? Quem eu faço parte? A qual grupo eu faço parte? Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, diga comigo, todos choraram, em alta voz. Esse é um grupo. O grupo que chora, que perde o poder de ação e de reação. Eu não posso perder, você não pode perder o poder de ação e de reação. É isso que nos diferencia. Diga comigo, é isso que nos diferencia. Essa é a diferença minha para você, de um pastor para o outro, de um bispo para o outro, de um cristão para o outro. Essa é a diferença. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas porque nós estamos no mesmo mundo. Nós enfrentamos os mesmos desafios, até porque a Bíblia diz que há cristãos enfrentando as mesmas coisas em todo o mundo. E esses cristãos estão dando respostas em todo o mundo também. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, diga comigo, quando Saul ouviu isso, diga o Espírito de Deus, mais uma vez em voz alta, diga o Espírito de Deus, mais uma vez, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou, lê ali, furioso. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Se eu mudar para a tradução mensagem, ficou indignado. Furioso. Indignado. Só que essa indignação, essa fúria não foi uma fúria passiva. Sabe aquela fúria que bate em muita gente, mas é uma fúria passiva? É uma fúria simplesmente em palavras? Não. É aquele famoso, como pode? Eu não aceito essa situação. Não, não foi. Saul ouviu a mesma coisa que muitos tinham ouvido, e o posicionamento foi totalmente diferente. Mas olha que coisa incrível, quem colocou aquela indignação dentro dele? Você leu comigo, quem foi? Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, toma minha vida, não permita que eu aceite o que eu não posso aceitar, que eu me conforme com o que eu não posso me conformar. Diga: Espírito Santo, coloca essa fúria, essa indignação santa dentro de mim. É isso que faz com que você reaja da forma certa. Espera aí, eu estou levantando um propósito, estou levantando um jejum, eu vou intensificar as minhas orações, eu não vou aceitar essa situação. Disseram aos mensageiros de Jabe: diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, diga comigo, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. São declarações, posicionamento de fé, atitude de fé. Só que tem uma coisa, queridos, essa atitude de fé, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos trazer para nós. O que é o Naás na sua vida? O que representa esse amonita Naás na sua vida? Deixa eu te ajudar.
Porque tudo que você se conformar e tratar como normal, vai se tornar normal na sua vida. Se eu falo com amor com você, tudo que você tratar como normal, vai se tornar normal. E outra, mais uma coisa. Eu estava vivendo uma experiência esses dias, uma experiência que a gente precisa dar as respostas certas, né? Alguém fez uns exames e foi detectado nos exames tumor no ovário. Quando apresentou esses exames à médica responsável, então a primeira coisa que a médica disse: é grave, isso vai se desenvolver, isso vai virar. E foi dando toda aquela sentença, todos aqueles diagnósticos. São duas coisas que eu sempre digo quando acontecem essas coisas. Primeiro passo, oração. Esse é o primeiro passo, oração. Segundo passo, vai buscar outra opinião. Vai buscar outro profissional. Mas qual é o primeiro passo? Oração. Esse é o primeiro passo, foi o que nós fizemos. Primeiro passo, oração. Unção e oração. Esse é um tipo de Naás. Segundo passo, vai buscar outra opinião. Oramos, ungimos e foi buscar outra opinião, com outro profissional. Outra visão completamente diferente. Não é assim, não vai dar assim, não tem a necessidade, não precisa ser feito dessa forma, não precisa, não, que inclusive já muda o espírito da pessoa. Porque você sabe que um diagnóstico errado te mata antes dele, né? Só pelo diagnóstico que veio. É grave, você vai morrer se não correr agora. Se não... Uma vez eu vou dar uma dica para você. Por que eu falo sempre isso para as pessoas? Um dia sentou aqui comigo um médico, ó. Aqui, ó, quando eu atendi aqui, ó, antes do culto, ou depois do culto, sentou aqui com o médico. E eu estava conversando com esse médico. E na nossa conversa ele disse assim para mim: eu tenho muito medo porque eu vejo isso acontecendo. De profissionais, colegas, está dizendo médicos, com problema financeiro. Entendeu? Sim ou não? Tenho muito medo, porque eu vejo. O que ele estava dizendo? Sabe aquela historinha que eu já contei aqui? Os enfermeiros chegaram e correram no médico e falaram assim: doutor, precisamos operar urgente o paciente do 113. Aí o médico perguntou assim: mas qual o problema dele? O que ele tem? Dinheiro. Entendeu? Não generalizando, claro. Mas esse profissional falou isso para mim. Então, e também tem posições completamente diferentes. É mais ou menos assim, muitas coisas é como nós recebemos, quem nos traz a informação
da forma que é passado. Eu já falei isso para você. Eu tiro de perto de mim todas as pessoas que põem peso em informações. Não fica perto de mim. Eu aprendi há alguns anos, dependendo de quem estiver perto de você, dependendo da forma que essas pessoas trouxerem as coisas para você, você não sabe por que você está tão estressado, você não sabe por que você está tão pesado, oprimido, e quando você para e vai observar, é a atmosfera que está ao teu redor, a forma das pessoas falarem, as formas das pessoas te trazerem as coisas. O peso é muito grande. E aí você, na hora que você se dá conta, você está estressado, você está preocupado, ansioso. É igual eu falei agora, cuidado, tem muita informação que não é verdadeira. Então, hoje, por exemplo, se você entra no YouTube, dá até raiva, né? Você não acha boa parte das informações, a chamada já é sensacionalista, todas as chamadas são sensacionalistas, né? Está acontecendo agora, urgente, ó, Forças Armadas, ó, nesse momento está... Você entra, não é nada, só converseiro, só fermentação, só sensacionalismo. E nós precisamos nos proteger. Nós precisamos estar o tempo todo atento, porque você pode estar oprimido, você pode estar sobrecarregado, você não sabe. São as informações. É aquilo que está chegando até você e como está chegando até você. Apanhou 2 bois, cortou em pedaços, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo. Diga comigo, e eles vieram unânimes. Olha, tem uma coisa interessante aqui também, porque enquanto estava furando os olhos deles, passou. Mas quando falou é o que vai acontecer com todos os bois, mudou. Mexeu no bolso, mudou. Isso também dá um despertamento, né? Você vê que, às vezes, as pessoas acabam esperando acontecer coisas, mexer em coisas, em áreas que ela sente mais para poder se despertar. É uma coisa que eu sempre falo, nós deveríamos ter como padrão o que está escrito, né? A vida abundante, temos lutas, enfrentamos muitas batalhas, enfrentamos. Muitas são as aflições do justo, são. Mas nós precisamos completar o versículo, né? O Senhor nos livra de todas, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena, em todas as coisas somos mais do que vencedores, e a gente acaba se acostumando mais com o menos do que com o mais. Mais com o que é negativo do que com o que é bom. E não deveria ser esse padrão. Essa semana nós falamos uma coisa, daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu falo. A mensagem que Saul mandou é assim, ó: vocês têm certeza que vocês não vão se posicionar? Acordem, vão aceitar isso? Se levante, porque senão as consequências serão muito piores. E aí, naquela atitude de Saul, aquele sabe? Diga comigo, aquele movido pelo Espírito Santo, indignado, que trouxe aquele espírito diferente, mudou toda a realidade. De um dia para o outro, a situação foi mudada. Diga essa palavra, eu gosto muito desse texto por causa disso. Diga comigo, de um dia para o outro. Porque no outro dia, na hora mais quente do dia, a mudança tinha acontecido, ó, quando
Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. 330 mil homens que foram mobilizados por aquele espírito. Sabe aquele espírito? Não, nós não vamos aceitar isso. Movido pelo espírito, nós não vamos aceitar essa situação. Nós vamos reagir, nós vamos lutar. Poder de ação, diga essa palavra, poder de ação e de reação, influenciou mais de 300 mil homens, 330 mil homens. A Bíblia diz o seguinte em Filipenses: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Diga essa palavra, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem. Traz para a prática, porque se você, todas as vezes que a gente ler algo na Bíblia, você trouxer para a tua realidade dizer assim, não é bem assim, você está aceitando, você está se conformando. É mais ou menos assim, está escrito, mas não é bem assim, porque você não sabe da minha dificuldade, você não sabe, não, realmente, a dificuldade ela vem para todos, nós vivemos no mesmo mundo, é o que eu disse, são as nossas respostas, as nossas reações, ação, diga essa palavra, ação e reação. O que é uma ação e reação? Cada situação eu preciso ter uma ação ou uma reação. Isso vai definir. Ela é de fé ou não? Ela é corajosa ou é covarde? Fugir também é uma ação. Fugir também é uma reação. Chorar é uma ação. Se prostrar é uma ação. É também uma reação. Feliz é o homem que não cede e continua. Nós precisamos aprender a dizer, eu não vou ceder, eu não vou aceitar, eu não vou me conformar. Tudo é uma questão de fé. Diga comigo, tudo é uma questão de fé. Você não aceita uma situação pela fé. Nós aprendemos, se você já ouviu muitas vezes isso, e quem já leu o livro Desperte o Gigante Chamado Fé, da Bispa, ela fala muito sobre isso. Não acredite nos seus sentimentos. Bispo, eu não estou sentindo. Se você não começar a contrariar seus sentimentos, você está frito. Porque teus sentimentos são mentirosos. Eles te enganam. O diabo atua por aí, lançando setas em forma para lançar pensamentos, sentimentos dentro de você. Você não se entrega pela fé. Você luta pela fé. A Bíblia ensina que tudo vai acontecer mediante a fé. O meu justo viverá pela fé. Vamos lá, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Diga comigo, levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Diga comigo, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Visualiza comigo a cena. Visualiza a cena. Sai para ir para o outro lado. Quando sai aqui está tudo pacífico, tranquilo. Quando está atravessando um forte vendaval. Certo? Sim ou não? Você leu comigo que as ondas estavam enchendo o barco. Certo? Sim ou não? Jesus estava na popa dormindo, com as ondas enchendo.
Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Eu sempre que eu leio esse texto, eu questiono ele. Se é uma questão de tradução, de escrita, porque eu me recuso a acreditar que Jesus estava dormindo. Porque ele na polpa, dormindo num travesseiro e as ondas enchendo, será que ele estava dormindo? Ou ele estava simplesmente reclinado em silêncio, observando os seus discípulos? Imagina, se as ondas estão vindo de forma tão agressiva que está enchendo o barco. Mas tudo bem, se quiser ficar com a parte que ele está dormindo, ele também tem uma mensagem poderosa aí. Mas, vamos lá. Será que realmente ele estava dormindo? Porque ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Diga comigo: ainda não tem fé? Será que ele estava dormindo? Ou ele estava observando os seus discípulos? Ele levanta e ainda dá um puxão de orelha desse? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Por que você está com medo? Sabe o que ele está dizendo? Se eu estou no barco, ele vai afundar? Vai? Sim ou não? Ou você tem dúvida que ele está no barco? Se eu estou no barco, ele vai afundar? Vai dar errado? Vai perecer? Tem mensagens aqui para nós. Sabe, nós falamos uma coisa na quarta-feira, presta atenção que isso é importante, tá? Quando os discípulos, quando o pai do menino endemoniado, quando ele foi buscar socorro para que os discípulos expulsassem aquele espírito do filho, os discípulos não puderam. Diga essa palavra comigo: os discípulos não puderam. Tomaram outro puxão de orelha. O que Jesus disse para eles? Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E sabe mais uma coisa? Que vem um ponto importante agora. Os discípulos não trataram aquilo que é a pergunta que todo mundo deveria fazer. Eles foram até Jesus e perguntaram assim: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos? Eles quiseram saber. Para mim faz muito sentido isso. Às vezes as coisas não fluem, não acontecem como nós não conseguimos romper algo e a gente fica quieto. Não dei conta, tal. Não, peraí, Senhor, por que nós não conseguimos? Eles foram perguntar. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos vencer isso? E aí Jesus foi explicar para eles. Quer dizer, há qualidade de demônio, há determinado tipo de demônio, há determinado tipo de problema que você não vai expulsar de forma natural.
há situações que você não vai resolver com uma oração simples. Não tem situações na vida da gente, olha aqui para mim, não tem situação que você, no seu dia a dia, que você faz uma oração tão simples, fala assim, ô Senhor, eu preciso dessa bênção, ô Senhor, me guarda, ô Senhor, me protege, ai Senhor, vai comigo, me abençoa nesse negócio. E não acontece? Sim ou não? Sim ou não? Tem oração que é uma simples oração, palavras simples, pequenininha. Você fala, seja comigo, me abençoe. E acontece. Mas tem situações que não. Tem situações que, o que Jesus disse? Há castas de demônios, há qualidade de demônios, há tipos de atuações que só sai com vida consagrada. Aí eles foram entender porque Jesus se retirava tanto para orar. Estava sozinho orando continuamente. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Alguém me mandou uma mensagem e disse, me ajuda a entender que o senhor já passou por coisa semelhante ao que eu estou passando. Eu ainda disse exatamente isso. É a gente parar e perguntar, Senhor, por que eu não estou conseguindo romper? Por que isso eu não estou conseguindo vencer? Por que eu não consegui expulsar esse mal? Por que eu não consegui romper sobre essa situação? Eu preciso ter esse interesse. Porque senão vai ficar aí. Vida eu só tenho essa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus chamou a atenção dos discípulos aqui por ter medo do que não era para ter. E o que Jesus esperava? Deixa eu falar algumas coisas importantes a vocês. Nós nunca vimos Jesus fazer uma oração e dizer assim, Pai, eu te peço, eu vou orar por essa pessoa agora que o Senhor... Jesus orava expulsando, orava liberando uma palavra de cura, uma palavra de milagre. O que muitas coisas Deus espera de nós? Atitudes ousadas de fé. Senhor, arranque esse demônio de mim. Não, te dei autoridade para arrancar. Eis que vos dou poder e autoridade. Eu te dei autoridade. Você vai ter que usar a sua autoridade. Você vai ter que usar a sua fé. Tem coisas que nós precisamos nos levantar. Por que Jesus repreendeu? Talvez, será que o Senhor Jesus não esperou que aqueles discípulos, por ver tantas coisas que Jesus já tinha feito, será que não esperava pegá-los pelo menos orando e repreendendo aquela tempestade? Ainda que eles não dessem conta, mas pelo menos eles estavam ali num ato de fé, mas eles estavam chorando e tomando posse da morte. Você não se importa que nós vamos morrer? Já achou que ia morrer. Já tomou posse do pior. Nós só temos a fé, gente. E cada dia mais nós temos aprendido, vamos aprender definitivamente a fixar isso dentro de nós. Acabei de citar um caso aqui, tem gente muito boa, muito honesta, mas tem coisas que a medicina é limitada, sim ou não? Sim ou não? A medicina resolve qualquer coisa? Não. Nunca estivemos, nunca a tecnologia esteve tão avançada e tão impotente diante das enfermidades. Não é verdade? Nós estamos vendo agora, se Deus não tiver misericórdia de nós, que justiça nós confiamos? Tem justiça? Nós estamos vendo. Cadê a justiça? Você fala assim, antigamente falava assim, não, vamos recorrer lá para o
A hora que chegar no Supremo, vai sair a definição. Agora você fica, pelo amor de Deus, não chega no Supremo. Não é verdade? Não pode nem chegar lá, porque não tem justiça. Não tem justiça. Então nós precisamos confiar em quem? Está aonde? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. É o lugar que nós temos que estar. Porque é o único lugar seguro. É o único lugar seguro. Em Deus. Orando e confiando o tempo todo. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor pode mudar qualquer situação, acalmar qualquer tempestade, mudar qualquer realidade. Quem crê? Fique em pé, por favor. Quem é o Anaás da sua vida? Quem que é o Amonita Anaás da sua vida? Que quer furar os seus olhos? Que quer te humilhar? Que quer te envergonhar? Semana passada eu li esse versículo aqui com vocês. Diga: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé. A nossa batalha é uma batalha de fé. Diga comigo: a nossa batalha é uma batalha de fé. Não só a nossa batalha é uma batalha de fé, como os nossos problemas são problemas de fé. Não entendi, bispo. Porque todo problema ele será resolvido pela fé. Ou nós seremos vencidos pela ausência da fé. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios, ameaças de morte. Em voz alta, por gentileza, transformar a desvantagem em vantagem. Venceram batalhas e afugentaram invasores. Homens que transformaram a desvantagem em vantagem por intermédio da fé. Diga assim: eu não estou em desvantagem. Não, nós não estamos em desvantagem. Nós não estamos em desvantagem. A fé nos coloca em vantagem. Diga essa palavra: a fé nos coloca em vantagem. A fé tira toda a desvantagem que nós teríamos. Ela nos coloca em vantagem. O que é o Amonita Anaás que quer furar os seus olhos e te envergonhar? Qual é a tempestade que quer afundar o teu barco? Essas duas referências bíblicas, o que mudou foi uma grande reação de fé. Eu oro, sabe, eu ia fazer um tipo de oração aqui, mas eu vou fazer outra antes. Nós precisamos orar para que o Espírito de Deus nos possua de tamanha forma que não nos deixe acomodados, conformados, aceitando o que nós não podemos aceitar. Sabe esse espírito de indignação, que te dá aquela fúria
interna. E quando eu falo de fúria interna, é na direção certa. É com o problema, é com a situação. Se a Bíblia diz que a nossa luta, ela é uma luta espiritual, eu preciso me indignar, eu preciso ficar furioso. Essa indignação canalizada na direção certa. Não vou aceitar esse resultado. Não vou fazer acordo para cercear minha liberdade. Não vou fazer acordo aceitando perder a minha família. Não vou fazer acordo aceitando perder a minha saúde. Não vou fazer acordo para viver uma vida humilhada. Está entendendo ou não? Nós viemos aí eu falo isso e falo isso com prazer, tá? Nós viemos de uma sucessão de orações e jejuns, que muitos dias nós nos sentimos cansado, o corpo... Teve dias da rotina, da intensidade dos jejuns, mexer com o funcionamento do organismo. Porque várias semanas nós ficamos 24 horas, teve a semana que nós ficamos 72 horas, e orações na madrugada, orações fora de hora, sem comer, o organismo dá uma bagunçada. Mas eu ainda refletia sobre isso. Graças a Deus, que todo esse desgaste é canalizado na direção certa. Porque poderia estar esse desgaste por falta de paz, por falta de alegria, por falta de saúde, por falta de saúde para comer, por falta de saúde para dormir. Mas atitude de fé. Graças a Deus por isso. E quando a gente faz isso, é igualzinho àquela situação, como disse outro dia, sabe aquela situação que você tem alguém que você ama, que está com problema de saúde, e você ora, você jejua, você clama, você faz tudo o que você pode fazer, tudo que está ao teu alcance. E se acontecer algo diferente daquilo que você esperava, você está em paz. Eu paguei o preço. Eu fiz a minha parte. Eu orei, eu jejuei. Você está tranquilo da ação de Deus. E que você não foi omisso. O que o Senhor quer dizer com isso? Não só, mas para o que está acontecendo no país. A gente fica em paz. Com tanta oração, com tanto jejum, com tanta atitudes de fé, nós ficamos em paz. Deus está no controle. O que Ele está fazendo? Não sei. Não sei. Tem propósito nisso. Tem propósito nisso. Sabe? Você tem essa tranquilidade. Tem propósito nisso. Tem propósito nisso. O que é a tempestade? Feche seus olhos, por gentileza. Diga assim: Espírito Santo, eu lhe imploro, não permita que eu tenha paz com o que eu não posso ter paz, que eu me conforme com o que eu não devo me conformar, que eu aceite o que eu não devo aceitar. Diga: Espírito Santo, eu quero esse espírito, essa unção, essa coragem, essa ousadia
essa fúria espiritual, essa indignação espiritual, para não aceitar, não me conformar com o que eu não posso me conformar, o que não é da vontade do Senhor, eu não vou aceitar. Não me deixe ter paz, tranquilidade, com que eu não posso ter tranquilidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Se aquela situação que veio para todos fosse a vontade de Deus, o Espírito não tinha tomado com aquela fúria, com aquela indignação, um homem que moveu 330 homens, 1000 homens. Um homem que se levantou, ficou furioso pelo Espírito e disse: não, nós vamos lutar, nós não vamos nos render, nós não negociamos a nossa liberdade, nós não negociamos a nossa dignidade. E no outro dia, diga essa palavra, no outro dia, na hora mais quente do dia, o problema estava sendo resolvido. No outro dia. E se tivesse achado que aquilo era a vontade de Deus? E se não tivesse reagido? No outro dia, estava tudo mudado. Está vendo? Tudo é um posicionamento de fé. Enquanto estava ali só chorando e se lamentando, estava caminhando para uma desgraça, uma tragédia, vergonha, humilhação. Mas quando se levantaram e reagiram, quando disseram: não, nós não aceitamos, o mundo espiritual se moveu. O mundo espiritual se moveu. Lê aqui comigo, ó. Diga comigo. Mas não somos perdedores. Não vamos desistir. Diga: não. Continuaremos firmes e sobreviveremos, sem perder a confiança durante a caminhada. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Se levante aqui hoje. Se levante aqui hoje e se levante desse espírito, dizendo: eu não aceito, eu não vou me conformar com o que eu não posso me conformar. Eu não vou aceitar o que eu não posso aceitar. E eu sei o que Deus tem para mim. O Senhor veio para que eu tenha vida e a tenha abundância. Deus veio para me dar uma família abençoada, uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida realizada, uma vida por cabeça. E eu não aceito diferente, em nome do Senhor Jesus. Reaja na fé, se levante na fé e diga: eu estou me levantando. Eu estou me levantando com o Espírito. Eu estou me levantando contra esse problema. Eu estou me levantando contra essa situação que vem para envergonhar, que vem para amarrar, que vem para causar pânico, que vem para causar medo. Eu estou me levantando contra essa situação. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no mesmo Deus, no mesmo Espírito que tomou a vida de Saul. Eu não vou me conformar com o que eu não posso me conformar. Eu não vou aceitar aquilo que eu não posso aceitar. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus grande, num Deus poderoso, num Deus que cura, sara, num Deus que prospera, num Deus que abençoa. Eu creio num Deus que ressuscita. Eu creio que Deus que você crê, fala: eu creio num Deus que veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Eu creio num Deus que traz paz. Eu creio num Deus da provisão. Eu creio no Deus da abundância. Eu creio no Deus da prosperidade. Eu creio no Deus da saúde. Eu creio no Deus que está escrito lá em Êxodo 15. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Eu creio num Deus que sara. Então ora,
Apresenta a Deus a tua casa, apresenta a Deus a tua família, apresenta a Deus os teus e diga: Senhor, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que liberta, eu creio no Deus que transforma, eu creio no Deus, um Deus que muda, eu creio no Deus que muda toda e qualquer realidade, toda e qualquer situação, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nesse Deus poderoso, eu creio e eu repreendo essa tempestade da minha vida, eu repreendo essa tempestade de problemas, eu repreendo essa tempestade, eu repreendo essa tempestade. Fala com autoridade, você não vai pedir nada a Deus agora, libera palavras poderosas, libera e diga em nome de Jesus: eu creio e em o nome do Senhor Jesus, eu declaro: tempestade cessa, tempestade cessa, essa tempestade de problemas, essa situação que se levantou para roubar a paz, para roubar a alegria, para roubar a saúde, para roubar a prosperidade, eu repreendo em nome de Jesus, eu dou uma ordem em nome de Jesus, eu determino em nome de Jesus: saia da minha casa, saia da minha família, saia do meu negócio, saia em nome de Jesus, eu ordeno: saia, tempestade, aquieta-te, aquieta-te, em nome de Jesus, vendaval, aquieta-te, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou me levantando contra esses sinais que vêm para causar vergonha, para furar os meus olhos, para causar o dano, prejudicar, tocar na minha casa, tocar no meu casamento, tocar na minha família, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo, diga, em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus. O que é o NAS da tua vida? Problema de saúde? Problema de saúde, problema financeiro? Qual é o NAS? Estou me levantando com a fúria espiritual, com toda a minha fé. Diga: esse problema vai cair, essa situação vai cair, essa situação vai cair, esse problema vai cair, em nome de Jesus, esse problema vai cair, em nome de Jesus. Muda, Senhor, muda, meu Deus, muda, Senhor, joga por terra esse problema, muda, Senhor, joga por terra essa situação, em nome de Jesus. Eu não aceito a vergonha, a humilhação, eu não aceito a derrota, o fracasso, em nome de Jesus, eu não aceito, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. O que é normal para você? Normal é viver uma vida abundante, normal é viver uma vida próspera, de paz, de alegria. É isso, nós temos lutas, mas ela passa. Vamos, aprenda a orar, não fica olhando para mim não, aprenda a orar, aprenda a orar. Não adianta nada, olhar para mim não vai resolver teu problema. Move, Senhor, move conforme a fé, move conforme a fé, Senhor, move, meu Deus. Eu quero mudanças para o teu povo, Senhor. Envia os teus anjos, meu Deus, na casa, envia os teus anjos no negócio, envia os teus anjos na família, envia, Senhor, envia a unção de cura, de libertação, envia a unção de saúde, envia, Senhor, envia a unção, meu Pai, que abre portas, envia, Senhor, envia a unção que transforma, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos pela fé, os heróis da fé transformaram a desvantagem em vantagem, e eu declaro em nome de Jesus, toda desvantagem sendo transformada em vantagem, colocando à frente o teu povo, Senhor. Visita a casa, visita a família, em nome de Jesus. Aqui num ato de fé, eu quero que você, num ato de fé, que você estenda as mãos, seja na direção da tua casa, da tua empresa, ou na direção onde está a tua família, um membro da tua família que você está orando por ele aqui hoje. Estenda as mãos naquela direção e libera palavras de fé agora em nome de Jesus.
determina portas abertas, determina fluidez, determina prosperidade, saúde, a unção de cura, a unção de milagres, em nome de Jesus. Fala o nome da tua família, o nome dos teus, em nome de Jesus, o nome do teu negócio, e diga em nome de Jesus: eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, rua tal, no bairro tal, endereço tal, eu profetizo essa unção, a unção de milagres, a unção de mudanças, de transformações, em nome de Jesus. Se é um membro da tua família, fala o nome dele, diga: eu declaro e profetizo a libertação, a cura, o milagre. Receba saúde em nome de Jesus, receba saúde em nome de Jesus. Meu Deus, envia a tua unção sobre a vida dessa pessoa, envia a tua unção sobre esse endereço, envia a tua unção sobre essa casa, envia a tua unção, meu Pai, sobre essa pessoa, meu Pai, envia a tua unção, meu Deus. Eu quero mudanças, eu profetizo milagres acontecendo, eu profetizo, meu Deus, eles contrariando toda e qualquer previsão negativa. Nós vamos contrariar toda e qualquer previsão negativa. Essas pessoas vão contrariar toda e qualquer previsão negativa. Nós vamos contrariar em nome do Senhor Jesus. Eu declaro esta unção. Envia, Senhor, nesse lugar, envia sobre a vida dessas pessoas, envia em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vira para cá em nome de Jesus. Diga assim: o que representa na haste. Diga o que representa na haste. Diga em nome de Jesus. Diga: vai cair por terra. Diga: vai cair por terra. Diga: eu sei a quem eu tenho servido. Diga: eu profetizo, eu declaro as minhas vitórias, a vitória da minha família, em nome do Senhor Jesus. Diga: mudanças. Diga: nós vamos contrariar todas as previsões. Diga: nós vamos contrariar todas as previsões negativas. Todo e qualquer diagnóstico negativo será contrariado em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não sei pelo que ou por quem ela está orando, mas eu entro em concordância com ela agora. Visita agora, Senhor, o endereço que ela apresentou, que ela liberou através das suas orações. Envia a tua unção nesse lugar. Envia a tua unção na casa. Envia a tua unção sobre a família. Envia a tua unção sobre os enfermos. Envia a tua unção, Senhor. Senhor, eu quero profetizar aonde houver um enfermo, as pessoas que têm nos pedido orações, Senhor, cura todos, contraria as previsões, Senhor. Meu Deus, glorifica o teu nome, exalta o teu nome através da vida dessas pessoas. Contraria, Senhor, todas as previsões e diagnósticos negativos que sejam contrariados. Eu declaro em nome de Jesus a unção de milagres, de mudanças. Eu oro por essas pessoas que aqui estão, Senhor, o que representa o Naás da vida dela, o que representa o Naás que vem para causar vergonha, humilhações, furar os olhos. Eu declaro eles caindo por terra. O Senhor disse que no outro dia, a tua palavra diz que no outro dia, na hora mais quente do dia, o Senhor estava dando a vitória. No outro dia, o que era para ser uma tragédia, no outro dia estava resolvido. E o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus. Eu declaro a unção de milagres. Eu declaro a unção de mudanças. E eu declaro mudanças acontecendo através das nossas orações aqui hoje. Nós não aceitamos, Senhor. Há um espírito de indignação. Tua palavra nos ensina que o que é normal é o que está lá no fruto do Espírito: paz, alegria, amor, longanimidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio, abundância, prosperidade, saúde. Isso é normal, e nós não cremos diferente. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão, Senhor.
e profetizo sobre a vida delas. Eu declaro sobre a vida de todos vocês, levanta as suas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus, mudanças. O que é o naás da sua vida caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, saúde sobre a vida daqueles que estão aqui, orando em busca de saúde, orando por um familiar. Eu concordo com você e declaro esta unção de milagre sobre a tua vida, sobre a vida dos teus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a unção de vitórias sobre a tua casa, a tua família, sobre o teu negócio, em nome de Jesus. Eu profetizo reviravoltas, eu profetizo grandes viradas, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Grandes viradas que glorifique o nome do Senhor. É o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu profetizo sobre os teus, é o que eu profetizo sobre o que te pertence, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.